Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 18. O tema dessa mensagem é o reino é dos pequeninos. Diga isso, diga: o reino é dos pequeninos. É o reino de Deus. O reino de Deus é dos pequeninos, tá bom? Então vamos aqui, versículo 1 até o versículo 5, capítulo 18 de Mateus, diz assim: naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntando: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Mas aquele que escandalizar um destes pequeninos que crerem em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse na profundeza do mar. Vamos orar. Pai, está aqui a tua palavra. Espírito Santo, fala conosco, revela a tua palavra nessa noite e nos abençoa, meu Pai, que o Espírito Santo fale através de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém? Bom, se você tem bebê, quer levar lá na escolinha, pode ficar à vontade. Então, queridos, aqui o que nós vemos é uma cena. O Senhor Jesus está ali junto com os discípulos. E o Senhor Jesus é aquele que conhece o coração da pessoa. Quando eu falo coração, eu falo alma. Ele conhece a sua alma, ele conhece as profundezas da sua alma. Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Ele conhece o mais profundo do teu ser. Antes que você peça alguma coisa, ele já sabe. Aí você pode dizer assim: mas pastor, então para que eu preciso de orar? Se ele sabe. Mas o Senhor Jesus também deixou algo que se chama oração. A oração é a comunicação com teu Pai Celestial. Se você não expressar isso através de palavras, ele sabe. Como eu falei, ele sabe o que você precisa. Antes de chegar na sua boca, ele já sabe. Mas ele não quer ficar só ele falando para você ou fazendo os teus desejos. Ele quer que você expresse através de uma palavra de oração. Aí você vai dizer assim: mas pastor, eu não sei nem orar. Você sabe falar? Quem sabe falar aqui? Português você sabe falar? Não precisa ser mandarim não, nem inglês. Você pode falar o português mesmo, que ele vai entender. Você sabia que Deus entende até o japonês? Deus entende coreano. Deus entende as mais difíceis línguas dessa terra. Ele sabe tudo. Então, ele conhece muito bem o português. E aqui, ele conhecia também a intenção dos discípulos. Porque os discípulos chegaram para o Senhor e disseram assim, né? No versículo 1 diz assim: naquela mesma hora os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntando: quem é o maior no reino dos céus? Isso não te parece algum tipo de espírito de orgulho na vida deles? Eles não queriam ser, não, quem que é o maior aqui? Então numa reunião lá: Senhor, quem que é o maior aqui? Sou eu, né? Sou eu que sou pescador? Ou sou eu que sou funcionário público? Porque tinha lá o Mateus, que é esse aqui, chamado também de Eli. Ele era um funcionário público, coletor de impostos.
Então eles começaram uma discussão ali, quem que era o maior. Mas o Senhor Jesus, Ele dá uma paulada santa nos discípulos ali. Ele chama uma criança e diz assim: quem não se tornar, porque já eram adultos, mas para você ter a sua salvação garantida, para você estar inserido no reino de Deus, você precisa se tornar como uma criança. E aí, por que o Senhor Jesus usou o exemplo da criança? Primeira coisa que nós vemos aqui no texto, no verso 3, é que nós temos que nos converter. O que é uma conversão? Coloca ali, por favor, aqui, versículo 3. Uma conversão, ele diz assim: em verdade vos digo, que se não vos converterdes. Por que converter? A pessoa diz assim: poxa, esse negócio de virar crente ou coisa parecida, eu prefiro que você se torne um cristão verdadeiro, e não só aquele cristão que vai somente num batizado na igreja uma vez por ano, ou que você vai encontrar com um sacerdote num ofício fúnebre, num sepultamento. Não, mas ele está dizendo a se converter. O que é se converter? É a pessoa, você está indo em direção ao caminho de morte. Então o Senhor quer que você faça uma conversão, que você volte para Ele, para o Senhor Jesus. Amém, queridos? Isso chama-se conversão. Conversão não é você agora deixar o seu cabelo crescer até a perna, mulher, o homem botar um terno ou coisa parecida. Claro que você tem que ficar bonito para Jesus, mas isso não quer dizer conversão. A conversão é você se voltar para Deus. É a partir de agora você se tornar como uma criança. Aí você vai dizer assim: mas pastor, como que vai tornar como uma criança se eu já sou adulto? Não, o que o Senhor Jesus está falando aqui, Ele diz assim, que nós temos que ter então um coração de criança. Temos que ser puros como uma criança. Temos que ser ingênuos como uma criança, inocentes como uma criança, nos afastarmos de toda imoralidade, nos afastarmos de toda malícia. Quando juntarem aquela rodinha lá na empresa, que puxarem o celular e começarem a querer mostrar coisas obscenas para você não entrar naquela situação, meu amado. Amém? É isso que ele está dizendo. Quando começarem a falar mal de uma outra pessoa, você não entrar nessa rodinha também. Ele estava falando justamente isso. Ele estava dizendo assim, no versículo então, no 5, diz assim: todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, a mim me recebe. Então, como que é uma criança? É pura. Para você se converter, você precisa buscar esta intimidade com Deus, buscar o que o Senhor Jesus quer para a sua vida, se tornar inocente. A Bíblia fala que nós temos que ser simples como uma pomba, porque a pomba é um animal tão frágilzinho, mas também você tem que ser simples, você tem que ser inocente, né? A inocência do Espírito Santo na tua vida. Mas também você tem que ser prudente como uma serpente, não cair em laços malignos, não ser enganados por situações que o inimigo pode jogar você na lama de novo. Você tem que fugir do pecado, amém, queridos? Você tem que fugir das paixões da tua mocidade, como fala lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, fugir das paixões da sua mocidade. Por quê? Porque quando a gente é jovem, a gente faz um monte de bobagem na vida e não está nem aí para a vida, não está nem aí para as consequências. Então você tem que fugir. E aí então ele diz assim, que nós temos que ser humildes. O versículo 4 diz assim: portanto,
aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O que é isso? Por que a humildade? Porque no reino de Deus, o maior sempre é o menor. Amém, queridos? Quem quiser estar aqui no altar, vai ter que lavar os pés de toda a igreja. Aqui não tem orgulho, queridos. Se tiver algum aqui que é orgulhoso, é porque ainda tem que ser tratado. Se tem algum obreiro aqui nessa igreja que ainda tem algum espírito de orgulho, que nós ficarmos sabendo, nós sempre vamos afastar esse irmão. Para quê? Para ele ser restaurado, para ele ser regenerado. Que palavra regenerado quer dizer gerado de novo, amém, queridos? Porque alguém que já foi gerado em Cristo, alguém que já foi gerado, nasceu de novo para Deus. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só que muitas vezes ele traz uma herança lá do passado. Ele vem para Deus, mas ele ainda fala palavrão. Então precisa regenerar essa situação na vida do irmão. Ele veio para Deus, mas ele ainda é orgulhoso. Ele tem um espírito de orgulho na vida dele. Ele passa pelo irmão e nem cumprimenta. Querido, se a gente às vezes passa por você e não cumprimenta, você nos perdoe já desde agora, tá bom? Amém? Porque às vezes a gente está com a cabeça a mil e não percebe nem que tem gente do lado. Não é por querer que às vezes a gente faz isso. Mas tem aquele irmão que um dia te cumprimenta, outro dia nem te olha na cara. Então, gente, entenda o seguinte, seja maduro também para algumas coisas. Tem pessoa que precisa ser regenerado. Ela chegou aqui com cacuetes da vida passada. Eu falei sobre isso. Eu quero que coloque esse versículo lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vai falar sobre isso. Não está na palavra de hoje, mas é muito interessante você entender que a sua vida... Por que você, adulto, tem que se tornar como criança? Porque 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Olha o que está escrito lá. Vamos lá, gente, vamos lá. Acelera esse passo aí. Não, 1 Pedro. Diz assim, versículo 18. Aí, diz assim, e quero que mude essa versão, põe na versão atualizada. Diz assim, ó, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver. Você vivia uma vida miserável lá, sendo o capacho do diabo. Agora olha só, você foi resgatado. Jesus comprou você, amém, queridos? E se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, vou te dar a oportunidade, para você ser resgatado. Aí você vai dizer assim, pastor, mas todo mundo é filho de Deus. Mentira do diabo. Só é filho de Deus aquele que proferiu com palavras que aceita Jesus como o seu Senhor a partir de hoje. E aí ele diz assim, não, deixa lá. A vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Você recebeu uma tradição, ficar falando palavrão para qualquer coisa. Isso é uma tradição que você recebeu. Torcer para o Atlético também, uma vã maneira de viver. Recebeu por tradição, brincadeira. Mas entendeu? Tudo aquilo que não prestava, agora você era orgulhoso e continua. Você julgava as pessoas, continua julgando aqui. Você falava mal do vizinho, continua falando mal da pessoa que está na igreja. Então, o que é isso? Uma vã maneira de viver. Tradição que você recebeu dos seus pais. Por que é que o Senhor Jesus, então, agora volta lá para Mateus 18. Ele está falando assim, que o reino de Deus, a pessoa, para entrar no reino, ela precisa se tornar humilde. Como uma criança. Humilde como uma criança. Vira uma página e vai para o capítulo 19. Aí de Mateus mesmo, versículo 13.
Diz assim: trouxeram então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Sabe o que acontece? Jesus está lá sentado, e uma roda, e gente. Eu sempre olhei esse texto, e se você colocar na linguagem de hoje lá, tem linguagem de hoje aí? Tem? Diz assim: trouxeram então algumas crianças para que eles impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Os discípulos, esse aqui não está na linguagem de hoje não. O discípulo repreendia quem? Os pais. Os discípulos estavam repreendendo os pais, não as crianças. Sabe o que é isso? Quando chega uma pessoa nova convertida, uma pessoa nova na fé, você é o pai espiritual, entre aspas, daquela pessoa que você traz para Cristo. Você tem uma responsabilidade com ela. Sabe o que acontece? O que acontecia naquela época? Graças a Deus, na aliança não temos isso. Mas naquela época lá, é como se fossem os diáconos hoje nas igrejas. Aqueles caras que andam tudo de terno e gravata. E as crianças começam a fazer bagunça na igreja. E eles começam a repreender as crianças: sai daqui, cala essa boca. Ou então, eles repreendiam os próprios pais, aqueles que trouxeram eles. Queridos, o Senhor Jesus disse assim: deixar vir a mim os pequeninos, as crianças. Criança não quer dizer que é só criança da igreja aqui. Nós temos hoje mais de 100 crianças na igreja. Metade da igreja é criança aqui na aliança, sabia disso? Uma benção, não é? Daqui a pouco eles vão chegar aí, fazendo uma festa aqui que vocês vão ver. Mas naquela época lá, então, Jesus falou assim que era para trazer as crianças. E os pais traziam então as crianças. E criança depende de quem? Dos pais. Você tem que aprender a depender de Deus, do Pai Celestial. Não vá fazendo tudo que dá na sua cabeça. Por isso que eu falei no começo que sua vida a partir de agora tem que ter oração. Você fala, Deus escuta e responde. Ele vai te responder cada uma delas. Pode ter certeza. Amém, queridos? Por isso que você tem que ter uma comunicação com Deus. Então, aqui tem que haver essa dependência de Deus. Olha o versículo 14 assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, pois dos tais é o reino dos céus. Então, queridos, entenda uma coisa: essa criança, ela tem um coração perdoador, e você tem que ter um coração perdoador. Você tem que ouvir o seu filho, se ele é pequeno, se é o neto. Você não pode ser uma pessoa que já vai logo espancando. Se você viveu por tradição uma vida de espancamento, não faça isso com seu filho. Não seja grosseiro com ele. Porque se você for violento com ele, ele será violento contigo e com outras pessoas. E ele vai crescer. E quantas crianças que se tornaram adultos, que se vingaram dos pais e mataram os próprios pais. Por quê? Porque lá, quando eram crianças, foram espancados, foram violentados. E aí você vê a criança aí, que hoje é um adulto, que decepou a cabeça do pai, você vai ver lá qual que foi a história da infância. Eu sei que vocês, muitos sofreram tantos abusos, né? Estava conversando com o seu Miguel. Ele teve que dormir em árvore quando era criança, porque lá nos matos, né? Porque o pai chegava bêbado, violento em casa e batia na mãe e todo mundo apanhava. Então ele dormia lá na árvore, lá em cima, porque tinha muito bicho. Tinha muito bicho lá, cobra e coisa arada no mato. Então ele dormia lá amarrado. Sabe quem mais fazia isso? O Valdir também contou várias vezes aqui que também dormia.
apanhava de rabo de tatu. Vê se isso é jeito de corrigir o filho. Sabe? Então, hoje nós sabemos assim, que nós temos um processo. Você que é pai, você tem que treinar seu filho. O que é treinar? Escutar muito ele, conversar com ele, vai te entender. O problema é que a gente quer sempre transferir a nossa responsabilidade para outro. Volta e meia eu pego. Se eu pego aqui, eu sempre corrijo as pessoas. Volta e meia, às vezes eu pego, as crianças estão correndo aqui, né? Eu nem corrijo mais as crianças da igreja, porque hoje tem os líderes aqui na igreja que estão aqui para corrigir. Mas às vezes as mães já passou da hora de corrigir, não corrige. Aí elas falam assim: fica quieto, piá, cala a boca, para de correr. Olha o pastor lá, ó. Pronto, apontou para o monstro lá. Sou eu. Aí eu digo assim: não, eu não sou esse monstro não. E não transfira a responsabilidade para mim, porque ela é sua. Eu não vou assumir o seu fracasso como educador. E eu falo, vocês me conhecem. Por quê? Porque isso tem a ver com você que gerou. Então, corrija, eduque, treine. Procure o Nelson e a Tânia aqui, que dão a educação de filhos na igreja. Vão fazer curso com eles lá, querem aprender. Se você por tradição foi espancado e quer espancar seus filhos, agora também tem gente que daí já largou, sabe? Aí bagunça aqui na igreja e bagunça lá fora. E eu sei, criança tem energia. O problema é que nós não queremos assumir nossa responsabilidade. Queremos transferir para a igreja ou então para a escola. E escola, está lá. Os filhos estão espancando os professores. Que vergonha. Uma vergonha. Então, isso é uma responsabilidade nossa, dos pais. Não transfira, não terceirize a sua função de pais. Não terceirize, nunca faça isso. Então, o que nós vemos aqui é que a criança tem um coração perdoador. Por quê? Porque ela veio do céu. Ela veio do céu, ela não está contaminada. Quando você pega uma criança que já está saindo da inocência, quando ela está na inocência, eles podem até discutir um com o outro, brigar ali por algum brinquedo. Daqui a pouco eles já estão brincando de novo e eles não lembram mais daquilo. Não lembram mais daquilo. O problema é que nós, quando nos tornamos adultos, se alguém faz alguma coisa para a gente não perdoa. E aí a gente guarda um monte de lixo dentro do nosso coração. E aí, meu irmão, se você não tornar como criança e não perdoar, você não vai entrar no reino dos céus. E não adianta espernear, porque está ali, ó. Está na palavra. Então eu preciso entender isso. Se eu entender isso aqui, isso é um mistério da salvação. Não adianta a pessoa dizer assim: não, eu perdoo, mas não esqueço. Com certeza, está certo. Você não é um robô para esquecer, que vai tirar um chip lá da sua cabeça. Esse aqui é daquela pessoa que me fez mal. Aí esse aqui da sogra. Vai tirando os chips ali. Esse aqui é da mulher. Esse aqui é do marido. Você não é assim. O que vai acontecer é que quando você lembrar daquela pessoa que te fez aquele mal, se não doeu, é porque você perdoou. Amém, querido? Essa é uma direção para você. Se está doendo, é porque você não perdoou ainda. E se está doendo e você não consegue perdoar, você tem alguém, um ente santo, que quando você entregou sua vida para Jesus, ele habita em você. Chama-se Espírito. Pede para ele condições para você perdoar as pessoas. Pede para ele. E ele vai te ajudar. E ele vai sarar essa ferida. E vai cicatrizar. Agora só vai ficar o quê? A cicatriz. A cicatriz é aquilo que você traz da sua vida. E isso é bênção, porque você viveu, você passou etapas. E você está passando de nível no reino de Deus. Amém, queridos? Entende isso? Então,
Eu preciso compreender isso. Eu preciso ter compaixão também dos novos, como eu falei aqui no início. Eu preciso ter essa compaixão. Coloca para mim Romanos 15:1 lá, por favor, Amandinha. Romanos 15:1. Romanos 15:1. Você precisa ter compaixão dessas pessoas que são os débeis na fé. Coloca na revista e atualizado. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Você não é para você dizer assim, não, me fez, vai ter que pagar. Me fez, vai ter que pagar. Não leva a isso, não agrade você. Você vai ter que suportar outra pessoa porque ela é nova convertida. Você vai ter que suportar os seus filhos carnais, porque se você não treinar eles não vão aprender também as coisas certas, o que é certo e errado. E aí, se ele não aprender aqui contigo, ele vai aprender lá na cadeia com o pastor Sérgio. E garanto para vocês que lá vai ser dolorido. Porque lá é mãozinha para trás, é aquela fardinha dele, laranja lá, e acabou-se. E é horário para levantar, horário para tomar banho, porque se não tomar, depois corta a água. Não tem banheiro, é o tal do boi, é só um buraco lá e é isso aí. E se você quiser pagar para ver, então deixe seu filho ser criado desse jeito, sem suportar as fraquezas dele, sem ensinar o caminho que deve seguir. Agora, para isso, você não precisa espancar seu filho. Para isso, você não precisa amaldiçoar seu filho. Ontem nós estávamos no mercado, eu e a pastora Rita, e uma menina que criou-se praticamente ali no bairro, e lá em casa, há uns 15 anos atrás, nós tínhamos uma célula de crianças lá, mais, acho que de 15 anos, e existia uma menina lá, do tamanho da Sara, eram todos, e hoje, 17 anos, a menina já tem 2 filhos ou 3, 4 filhos já, meu Deus. E ontem, ela amaldiçoou tanto aquela criança, que a criança falou assim, que queria sair de casa, que odiava a mãe e tal, mas ela falou palavras horríveis, não consigo falar aqui, nem falaria. Que da tua boca não pode trazer palavra de maldição sobre os filhos, amém, queridos? E ela falou tanta coisa, e a criança falou assim, eu te odeio, com 7 aninhos, eu te odeio, eu quero sair de casa. Sabe o que é isso? É o lixo da tradição dos vossos pais, que tem sido jogado sobre essas crianças. Então, queridos, você que nasceu de novo, não faça isso, não faça isso. Aqui, que nós vemos, volta a página lá e vamos para o versículo 6, que diz assim, 18:6, diz assim, mas aquele que escandalizar um desses pequeninos, que crerem em mim, melhor seria pendurar-se no pescoço uma grande pedra, e se lançasse à profundeza do mar. O que é isso? Jesus está mandando esse abençoado se suicidar, cara. Sabe o que é isso? Mandando se mate de uma vez. Se você quer tratar seus filhos desse jeito. Se você quer tratar seus filhos desse jeito, é melhor você se matar. Porque você não é digno de entrar no meu reino. E isso é forte. Isso é forte. Isso é para você entender que Jesus é aquele que preza pela vida. Mas para ele chegar a esse ponto de dizer assim, é melhor você se matar. Se você fizer um desses pequeninos, que são as crianças e os bebês espirituais, se desviarem do caminho de Deus. É forte isso. Então, queridos, eu quero que você fique com essa palavra. Que você fique em pé agora, por favor. Feche os seus olhos. E queria te contar assim uma breve história. Uma breve história.
de um pai Cherokee, um pai de uma tribo indígena. Os filhos, quando chegam a uma certa idade na tribo, eles têm que passar de fase. Então ele pega o filho, venda o filho, passa uma venda nos olhos, o filho não vê mais nada, e ele leva o filho mata dentro, e já está escuro. E para o filho passar pela prova, ele tem que passar a noite lá no mato, sozinho. Então ele está lá, e o pai leva ele. E aí então aquele filho é assentado no alto de uma colina, e ele começa então a ouvir aqueles animais. E quem já foi no mato à noite sabe o que eu estou falando. Parece que tem bestas feras naquele lugar, cobras, vários bichos começam a se mover à noite, saem das suas tocas, lobos uivam, todo tipo de animal. A selva, ela está latente, a mata está latente. E o medo então se aproxima daquele jovem. E ele sabe que ele não pode tirar a venda, ele sabe que ele tem que passar por aquilo. E ele passa por aquilo, e amanhece o dia. E quando amanhece o dia, então, ele começa a receber a claridade por entre aquela venda. E ele então é autorizado pelo cacique daquela tribo a tirar então aquela venda. Quando ele vê, ele está no alto do monte, da colina. E quem está sentado ao lado dele? O seu pai. O seu pai estava ali ao seu lado, a noite toda. Naquele momento de luta, de batalhas, ele estava ali. Assim é você, meu querido. O seu pai jamais te abandonou. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele está contigo. Ele anda contigo. Isso para você entender que ele jamais te abandona no meio das tuas lutas. Se você quer entregar a sua vida para ele, para o seu Pai Celestial, então vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Quer entregar a sua vida para ele? Você nunca fez isso publicamente. A igreja está com os olhos fechados, ninguém está vendo. É você que está indo no alto do monte. Ninguém vê você, só o teu pai. E agora ele quer se revelar a você. E ele está aqui. Ele está nesse altar. E ele te chama, venha. Venha porque eu quero ter intimidade contigo. Eu quero escrever uma nova história. Se a tua história até agora foi uma história de fracasso, de derrota, de ansiedade, então a partir de agora eu sou com você. Se você que estava também afastado do caminho de Deus, quer uma nova oportunidade, venha também que o Senhor vai te dar essa oportunidade nessa noite. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor. Tu és a razão da nossa existência, Pai. Tu és a razão da nossa vida. Se hoje temos vida em nós mesmos, ó Pai, é porque o Senhor habita em nós. E o Senhor quer habitar em você, meu irmão. Ele quer que você seja cheio do Espírito. Ele quer que você seja renovado. Sua vida nunca mais será a mesma. Quando você tiver essa intimidade,
Hoje você recebe aqui o sopro do Espírito sobre você. Assim como Jesus, lá no capítulo 19 de João, ele soprou sobre o seu espírito, sobre os seus discípulos. Hoje você vai receber o sopro do Espírito aqui, para você ser regenerado. Receba agora o sopro do Espírito sobre a tua vida. Se você crê, você recebe. Se você crê, você recebe. Receba o sopro do Espírito sobre a tua vida. Você é regenerado hoje pelo Espírito Santo. Ora lavassore, canta lavaxaia. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Nós te louvamos essa noite, Pai, por essa porção do teu Espírito nesse lugar. Aleluia, Senhor.